Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo aqui. E hoje nós vamos entender como funciona um CRUD. Exatamente o que você entendeu. Vamos fazer um CRUD completo com Python, tá? Da forma mais simples, mas muito eficaz. Enquanto nós construímos todo esse CRUD, eu vou fazer algumas explicações para vocês entenderem, tá? E também vamos entender o porquê o CRUD é muito usado e se ele é importante ou não, como que funciona e tudo mais, tudo bem? Então, eu não vou nem me estender na explicação, porque eu vou fazer uma explicação durante a construção do nosso arquivo, tá? Vou colocar aqui, ó, CRUD, tá? Se você está vendo essa aula aí, vou até deixar aqui como aula, né? Eu não sei se ele vai entrar separado do curso ou junto, mas eu vou deixar aqui, ó, aula CRUD, tá? 25. Vou entrar aqui. Vamos criar um arquivo. Então, para criar isso, nós estamos usando aqui, ó, Ctrl, Shift, botão direito. E vai abrir para você aí uma janela com um prompt de comando PowerShell. Você pode colocar code, espaço, ponto, se você estiver usando o VS Code, tá? E aí, o nosso VS Code vai abrir diretamente na pasta que acabamos de criar. Se você estiver usando um outro editor de código, não tem problema, tá? Então você vai conseguir fazer perfeitamente da mesma forma. Vamos lá, vamos criar aqui um rapaz chamado contatos, pode ser contatos. Contatos, tá? Contatos, ponto. Ia colocar PHP. Ponto pai, olha só. O costume, tá? Então vamos entender o primeiro o que é esse tal do CRUD. É uma sigla, tudo bem? Cada sigla, cada letra ali, ó. Vou deixar assim, ó. CRUD. Olha só, tá? Seria de create. Olha só que interessante. Create, readme, né? Read, update e, opa, delete, tudo bem? Cada uma dessas aqui se simboliza alguma coisa. Então, create, read, é o readme, né? Na verdade, você... é read, ó, olha só, já errando ali o CRUD, tá vendo? Então é create, read, update e delete, tá? Então são 4 operações básicas que toda linguagem tem que fazer. Eu vou tirar 2 ressalvas aqui. Linguagem de marcação não vai contar, tá? Nós contamos como linguagem? Sim, mas aí, a grosso modo, é uma linguagem de marcação. Então, não vai ser usada num HTML e muito menos num CSS. Mas se você trabalhar com JavaScript, se você trabalhar com Java, PHP, C Sharp, todas essas linguagens que têm uma interação maior com o usuário, ele precisa de um CRUD. Emerson, o CRUD, na sua opinião, ele é importante? É. Não é que ele é pouco importante, ele é muito importante, tá? Por mais que muita gente, muitas vezes desmereça o nosso querido CRUD, ele é essencial para toda a base de construção de software, tudo bem? Em toda construção de um software, você tem que cadastrar produto, você tem que ler os produtos que estão cadastrados, você tem que atualizar esses caras e tem que deletar quando necessário. Seja numa rede social, seja num software, qualquer software você tenha sempre a ideia de um CRUD. Ah, eu cadastrei 50 produtos lá no meu software ou em alguma base de dados. Eu quero ler essas informações. Então vamos ler, read. Eu quero criar, colocar, adicionar um novo item, adicionar uma nova pessoa, adicionar uma nova informação. Create, né? Que seria um insert ali. E o update, pô, eu coloquei o nome, mas coloquei errado, ou mudou o endereço, mudou o telefone, eu tenho que atualizar esse cara. Então ele é o update, tudo bem? E tem, obviamente, a parte de deletar. Então, essas 4 operações são muito importantes, você vai usar em N coisas. Preciso fazer um formulário. Os campos de input que a pessoa vai preencher têm que ser capturados e vai criar alguma coisa dentro do banco de dados. E depois você vai ter uma tela para ver essas informações que estão lá, que seria a lista, tá? Você pode entrar no Mercado Livre da vida que você vai ter a mesma ideia de um CRUD. Ele cadastrou uma foto, ele cadastrou uma informação, um título, um texto, uma descrição, e aí depois as pessoas têm que ler aquelas informações. Então fica salvo no banco de dados, então ele criou, create. Quando ele está lendo essas informações lá na tela, então é readme. Se ele precisar atualizar, update, delete. Estou reforçando para você com várias analogias aqui para você entender, tá? E para isso, nós vamos criar aqui, ó, dentro do nosso querido Python, né? Vamos criar aqui uma listinha bem simples, tá? Uma lista com informações. Eu poderia colocar várias informações aqui? Poderia, tá? Né? Se você assistiu o nosso curso de Python, você sabe que já fizemos isso, tá?
Só que dessa vez eu só vou criar ele e não vou colocar informação. As informações vão vir dinamicamente. Olha que legal. E nós vamos trabalhar aqui com um rapaz chamado while, tudo bem? O nosso querido while, para quem lembra, é um laço de repetição, tudo bem? Ele vai repetir uma informação até satisfazer ali a configuração que nós desejarmos, tá? E aí, eu quero que ele inicie como true, ou seja, ele é verdadeiro, pode realizar as informações que estão aqui embaixo. E olha que legal, nós podemos fazer um print aqui. Eu vou até fazer aqui um barra N, aqui ó, barra N, para fazer uma quebra de linha. Colocar aqui ó, opções ou menu, pode colocar menus aqui ó, menu, opções, tá? Então vocês vão colocando o nome aí que seja melhor para vocês. Eu vou precisar fazer ali 5 informações, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E nós vamos colocar aqui algumas informações, vamos lá. A primeira é, se eu digitar o número 1, eu vou criar um novo contato. Olha só que interessante. Se eu digitar 2, eu vou querer listar essas informações, tá? Listar contatos, já que é uma agenda de contatos, né? Se eu digitar 3, olha só, vamos ter um menu aqui, tá? Atualizar contato, tá? Muito bem. O 4, se o usuário digitar o valor 4, ele vai excluir, tudo bem? Esse contato que ele desejou. Muito bem. E por último, caso nós não quisermos mais trabalhar com esse software, nós temos que ter ali a opção 5, que é sair, tudo bem? Olha que tranquilo. Se rodarmos esse código agora, vamos ver aqui, ó, terminal. Como o nosso terminal já está dentro da pasta que criamos, basta digitar Python, espaço e o nome do arquivo que queremos rodar. Nesse caso, contatos.py, tá? Que é o nome desse arquivo aqui, ó, que é a mesma pasta. Feito isso, eu clico e ele vai rodar infinitamente, né? Temos o primeiro erro aí. E agora, gente? Quando você tem um loop infinito aí, você tem que digitar Ctrl C. Mais uma vez, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. Eu coloquei para o meu while como verdadeiro. E ele é um loop de repetição. Ele repete infinitamente. E em nenhum momento eu disse para ele parar. E aí nós temos aí uma pequena pausa agora. O que nós vamos fazer, gente? Nós temos que ter uma pausa, né? E para isso nós vamos colocar aqui de início, um cara chamado break, tá? Que é para parar, obviamente, um break, tudo bem? Vamos ver se agora ele para ali. Já temos ali uma solução para isso, tudo bem? Cuidado quando você for trabalhar com loop de repetição. Se você não der uma condição para ele parar, ele vai rodar infinitamente, tudo bem? O que ele fez? Menu de opções, e ele passou aqui todos os prints, tudo bem? Cada print que eu digitei aqui. Tranquilo, né? Muito bem. E agora que esse cara já está criado, nós vamos criar ali a nossa primeira configuração. E qual é a primeira configuração, Emerson? Eu vou criar um rapaz que vai ser uma função, que aqui no Python nós conhecemos como def, tudo bem? E eu vou criar um nome aqui que seja mais fácil de lembrar. Criar contato, obviamente. Criar contato. Esse contato aqui, para ele funcionar, ele vai ter que receber 2 parâmetros, que é o nome da pessoa e o telefone ou e-mail, o que você preferir, tudo bem? Beleza. Se eu não passar essas 2 informações, nós não vamos conseguir. Isso aqui são parâmetros, tá? Se eu deixasse vazio, essa função ia startar essa função automaticamente. Se eu passo parâmetros, enquanto ela não receber esses parâmetros, ela não funciona, tudo bem? E esses parâmetros podem ser qualquer coisa, desde que seja um parâmetro passado. Vamos lá. Muito bem. Agora que nós entendemos que temos que passar algumas informações, o que nós podemos fazer? Não tem esse contato aqui? Temos o contato aqui. Beleza. E ele é uma lista, tá? Ele recebe informações. Tudo bem. Vamos pegar ele e vamos trabalhar com ele. E como vamos fazer isso? Olha só. Esse aqui é contatos, tá? Eu vou criar uma nova variável chamada contato. Tudo bem? Esse contato aqui não é esse, tá? É só para entendermos. Eu vou passar para esse cara aqui o seguinte. Vou abrir e fechar chaves aqui. Abrir e fechar chaves.
colocar as aspas e colocar que nome vai receber nome. Ou seja, olha só, eu estou criando aqui uma configuração que está passando o nome vai ser igual a nome, tudo bem? Nós vamos chegar ali para quem perdeu o curso de Python aqui, tá? E também vou passar uma segunda informação, que seria telefone. Pode ver que esse telefone não é o mesmo, tá? Telefone recebe telefone. Opa, eu coloquei uma vírgula aqui. Tá, perdão. Eu apaguei sem querer. Tá, muito bem. Vou deixar bem separadinho aqui, tá? Isso aqui é uma informação e isso aqui é uma informação, tudo bem? Para quem trabalha com objetos, orientação a objeto em programação, sabe que temos como fazer dessa forma. Então, nós estamos trabalhando com Python. Se nós fôssemos trabalhar com outras configurações, como, por exemplo, JavaScript, é uma outra linguagem que poderíamos trabalhar. Se fôssemos trabalhar também com PHP, com Java, todas essas linguagens aqui, elas podem fazer simplesmente orientação a objeto, tá? Muito bem. Emerson, se isso pode fazer orientação a objeto, o que nós podemos fazer com esses caras aí, tá? Temos aqui, ó, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples, tá? Temos aqui simplesmente formas de trabalho. É como se fosse um objeto isso aqui, tá? Temos um objeto aqui. Esse objeto, tudo bem? Aqui no nosso querido Python, ele é conhecido como dicionário. Então eu vou até anotar aqui, ó. Tá bom? Eu vou anotar aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele é conhecido como dicionário, tá? Em outras linguagens, ele é conhecido como objeto. Um objeto que é chave-valor, tudo bem? E eu trabalhei no nosso curso com esse dicionário aqui, tudo bem? Então significa que quando eu chamar nome, ele vai trazer as informações que foi passado aqui. Quando eu chamar telefone, ele vai passar as informações que foram passadas pelo telefone, tudo bem? Muito bem. Já estamos entendendo ali alguns conceitos básicos disso. O que eu preciso fazer é adicionar essas informações que estão sendo passadas aqui por esse cara dentro de contatos. E como eu faço isso, Emerson? Agora sim eu vou chamar contatos, tudo bem? Contatos, ele vai ter um append, ou seja, está adicionando, está adquirindo uma nova informação, tudo bem? Olha só, é um método, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai agregar um objeto, N objeto, qualquer objeto, tudo bem? E qual objeto eu estou agregando? O objeto, vou abrir e fechar aqui nossos parênteses, objeto contato. Olha só que interessante. 2 linhas de códigos, eu já consegui fazer a primeira configuração do create. Quando eu chamar esse cara aqui, ele vai precisar de um nome e telefone e vai armazenar esse nome e telefone aqui, beleza? E depois, o que foi armazenado aqui, ele vai salvar em contatos através do append, tudo bem? Então, gravem essa informação. Por quê? Se nós voltarmos aqui, nós vamos continuar fazendo o nosso while, tá? Ele vai mostrar aqui pra gente o nosso menu. Quando ele mostrar o nosso menu, eu vou vir aqui, eu vou criar um if, tá? Opa, ó o costume do PHP aqui. Olha aqui, ó. O if, tudo bem? Ele faz o seguinte. Escolha. Se for igual a 1, você vai fazer um cara, tudo bem? E o que ele vai fazer? Nome igual a input. Olha só que interessante. Digite o nome do contato. Então ele está passando. Calma aí que ele vai primeiramente dar um erro, depois a gente vai arrumar, tá? Telefone vai ser igual também a um input, tudo bem? E vai ser aqui, ó. Digite o seu telefone, tudo bem? Beleza. Como isso aqui é uma estrutura de escolha, ele tem
um laço de repetição que vai repetir uma informação. Só que eu tô falando o seguinte para ele, olha, dentro dessas configurações, se você, por algum motivo, encontrar a palavra 1 digitada, você grava o nome e grava o telefone. Olha só, isso é muito importante, tudo bem? Quando você gravar o nome e o telefone, você vai vir aqui em criar contato, exatamente. Emerson, quem é esse criar contato? É a nossa função. Olha só, o nosso def, tudo bem? E eu vou passar para ele aqui esse nome, esse nome, e também vou passar telefone. Poderia colocar outro nome, tipo telefone digitado. Poderia, para vocês entenderem, tá? Para não confundir. Isso aqui não estava no script, mas eu vou colocar aqui, ó, digitado, tá? Então vou colocar aqui, ó, nome digitado, telefone digitado. Esse cara aqui e esse cara aqui vão ser passados como parâmetros para esse cara, bem? O nome que está aqui indifere, eu tenho que passar uma informação para ele. Então, eu estou passando duas informações que foi digitado pelo usuário. Aqui, quando eu chamo essa função, é a mesma aqui, tá? Ela pede 2 parâmetros. Passando os 2 parâmetros, ela salva aqui num dicionário e depois adiciona nesse cara aqui. Olha só, bem tranquilo, né? Então você está entendendo que nós podemos simplesmente salvar dessa forma. Mas como esse cara aqui vai saber se isso aqui foi digitado 1? Antes de digitar aqui, nós vamos simplesmente criar um cara chamado escolha. Já que ele não tinha sido criado ainda, tudo bem? E ele vai ser um querido input. E aí você digite aqui, ó. Digite uma opção do menu, tudo bem? Eu não tenho essas informações. Se eu escolher o 1, se eu escolher o 2, se eu escolher o 3, o 4, ele tem que capturar o que eu digitar. E se eu colocar 1, ele vai criar um novo contato. Então ele cai aqui. Prestem bem atenção porque a próxima base vai ser a mesma ideia. Tudo bem? Olha só. Então ele fez isso. E aí, o que nós podemos fazer aqui depois disso aqui tudo, ó. Depois disso, vamos ver se eu consigo ver esse rapaz aqui, ó, chamado contatos. Olha. Vamos limpar aqui o nosso código. Vamos rodar. Vamos lá. Já começamos a rodar o nosso menu. Ele rodou tudo isso aqui. E ele caiu aqui, ó. Input. Tudo bem? O que ele fala? Digite uma opção do menu. Eu não construí o 1, que é esse aqui. Eu vou digitar 1. Olha só. Digitei o número 1. Tá, eu vou parar esse código aqui. Quero fazer um negócio. Tá, já tem uma coisa que eu percebi aqui, ó. Isso aqui fica ruim de ler. Então, de novo. Só texto mesmo, tá? Que eu tô corrigindo. Vamos lá. Agora sim tem um espaço. Eu digitei a opção 1. Quando eu digitar a opção 1, vai cair aqui, ó. Se o que eu digitei no esse escolha é o mesmo, tá? Se eu digitar escolha e cair 1, ele vai fazer essa configuração. Vai me pedir o nome, vai me pedir o telefone e vai adicionar esse cara jogando pra cá, pra cima e colocando aqui dinamicamente. Olha só. Opa, já deu certo. Ele já caiu aqui, ó. Nome digitado, digite o nome do seu contato. O nome do meu contato eu vou deixar tudo junto aqui, ó. Outra coisa que eu tenho com Emerson. Digite o seu telefone, Emerson. O meu telefone é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Quando eu colocar aqui, ele vai dar o break, que ele vai parar esse cara, mas depois desse while, eu quero ver se tem alguma coisa nesse final aí, tá? Eu vou dar OK. E ele falou o seguinte, olha só que interessante, tá? Eu vou até fazer diferente, ó. Esse cara aqui, ele começa vazio. Então se eu der um print aqui, ó, ele não vai ter absolutamente nada, né? Então não tem nem precisão. Ele começa vazio. Ele lê essa configuração, aí ele chega no while. Aí ele pergunta isso aqui, ó, mostra o menu. Eu digitei aqui nesse cara 1. Opa, se você digitou 1, se esse cara aqui digitou 1, então você vai passar um nome, você vai passar um telefone, e aí você vai chamar essa função def, e vai passar o que você digitou no nome e o que você digitou no telefone. E aí vai passar o nome aqui, vai passar o telefone aqui. Depois que você passou o nome e o telefone, eu vou salvar essas informações no dicionário, tudo bem? E depois eu vou adicionar ele dentro desse contato e ele vem para cá. Essa é a primeira forma de você criar, estou adicionando, tudo bem? Emerson, isso num cenário real seria como?
Ao invés de eu criar essa função aqui ser armazenada aqui, diretamente nessa lista, eu simplesmente colocaria para adicionar ali num banco de dados que eu teria cadastrado, MySQL, ou qualquer outro banco que você tivesse ali, tudo bem? Então, você teria que ter uma conexão com o banco de dados em algum lugar e fazer esse código para adicionar no banco de dados. Por que isso é extremamente importante, gente? Agora que você entendeu a base de como nós vamos construir tudo isso aqui, o próximo é a mesma forma. Olha só, vou colocar aqui, ó, ler, tudo bem? Não, ler não, né? Criar, tudo bem? Ou vamos colocar o nome certinho aqui, ó, create, tudo bem? Olha só a produção. Eu vou duplicar esse cara aqui, ó, Ctrl C, desce aqui, Ctrl V. Emerson, eu consigo aproveitar alguma coisa? Talvez. Vamos ver o que a gente consegue aproveitar. Primeiro que o próximo passo é para listar. Então eu não preciso de informações. Eu não preciso de um parâmetro para listar, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Listar o contato. Eu não preciso de alguma coisa, tá? E aí, eu acho que nem vou precisar disso aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um if para verificar o seguinte. Olha só. Se não, se contatos estiver vazio, se tiver vazio, eu estou negando. O if não é verdadeiro? Se não existir contatos, você vai fazer alguma coisa para mim, Emerson. O que exatamente que você quer? Mostra uma mensagem pro rapaz aí, ó. Vou falar o seguinte, ó. Nenhum contato cadastrado. Muito bem. Não, tranquilo. Mas e se tiver alguma coisa, algum contato? Se tiver, você vai fazer o seguinte, ó. Se tiver alguém cadastrado, você simplesmente vai mostrar também um outro print, que vai ser o seguinte, ó. Print, aqui, ó. Lista de contatos, ó. Lista de contatos. Estou fazendo uma verificação, hein? E aí, para ler cada contato, eu tenho que passar contato por contato. Nome, telefone, nome, telefone. Para me ajudar a fazer isso, eu tenho uma outra forma de loop, for while, que é um mais conhecido, que é o nosso amigo for. O for também é um laço de repetição que precisa de uma condição, tudo bem? E como que faz? Eu vou criar um rapaz chamado i, estou criando do zero, ele não existe ainda, estou criando agora. Vou criar um i, tá? E vou criar um cara chamado contato. E ele vai ser aqui uma coisa enumerada de contatos. Calma aí que eu já vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Quando você está lendo uma informação que está aqui nesse cara, eu não posso ler ele direto, colocar contatos e ler. Tá? Aqui eu estou visualizando, porque é um único contato. Mas se eu quero passar contato por contato dessa forma corretamente, que está retornando, eu tenho que fazer através de um for, tá? Eu crio um i aqui, que está vazio. Lembra que contato, ó, isso aqui é contatos, isso é contato. Estou criando agora. Esse contato aqui não é esse mesmo, tá? Tá em lugares diferentes, tá em escopos diferentes, bem? Esse cara aqui eu estou criando do zero. E eu estou dizendo para ele que ele vai enumerar, ele vai enumerar tudo que for em contatos. Faz a verificação aí, conta para mim quantos contatos tem nesse cara, tudo bem? Se tiver contatos aí, você vai contar para mim, tudo bem? E vai fazer uma configuração. Eu vou colocar um print aqui, F, olha só que tranquilo. Olha só que tranquilo, eu tô falando assim, mas parece que é simples, né? Porque é. Eu vou fazer uma configuração. Esse i, eu vou adicionar ele 1. Senão ele vai ficar girando para sempre. Então toda vez que ele fizer um giro, ele ganha 1, 2, 3, 4. Tô contando ele, tá? Muito bem. Vírgula. O que eu quero passar aqui desse cara? Eu quero que você conte, e a cada vez que você conte quantos contatos tem aí, você me traga lá de contato. Por que contato, Emerson? Não é contatos? Tudo que tinha em contatos, eu passo agora para contato. Eu não consigo ler esse cara. Eu não consigo ler esse cara de uma vez. Não consigo ler esse cara de uma vez. Eu posso até contá-lo, mas eu não leio, eu não consigo ver esse cara. Vou até colocar aqui, ó. Read, né?
Eu não consigo ler esse cara. Então o que eu tenho que fazer, Emerson? Eu tenho que passar esse cara em contatos. Poderia ser outro nome aqui, tá, gente? Esse nome aqui é sempre eu escolho o que for melhor. Mas nós colocamos um nome parecido com o que estamos trabalhando. Isso é comum, tá? E é também comum confundirem. Esse aqui é o que está recebendo as informações e eu passo todas as informações dele para esse cara. E agora eu posso manipular. Eu quero lá de contato simplesmente o nome que tiver desse cara aí. Muito bem. E também vou querer mais uma informação. Eu quero contato. Eu quero o telefone. Se tivesse 50 campos, você ia pedindo aqui quais campos que você vem. Então ele começa como 0, ele pega as informações de contato e ele ganha, a cada vez que ele ler um contato, ele ganha mais um. Então, quando você cadastra alguém no banco de dados, ele vai ter um ID. Então ele vai contar ID por ID e aí sim ele vai saber se você está contando tudo e vai saber quantos que tem ali. E aí ele só vai adicionando, tudo bem? Então é laço de repetição para contar. Muito bem. Isso aqui foi feito. E agora nós precisamos verificar esse cara lá nas nossas configurações, tudo bem? E como nós fazemos isso? Eu não criei um if aqui, então eu posso criar aqui um elif, tá? Que é um else junto com o if, tudo bem? E ele pode escolher aqui, ó, escolha se o usuário digitar 2, agora é a função 2, tudo bem? Ele vai fazer alguma configuração. Emerson, o que ele vai fazer de tão específico aí? Listar contato. Lista o contato para mim aí, tudo bem? Emerson, só isso? Exatamente. Ó, eu posso... Opa, deixa eu só colocar 2 pontos aqui, tá? Aqui, deixa eu limpar isso aqui também, nós vamos ir do 0, ó. Nesse readme eu tenho esse print. Quando eu puxo esse cara inteiro, eu trago esse print e eu chamo ele aqui trazendo os print. E ele não tem nenhum parâmetro, ó. Eu não preciso de parâmetro para ler. Então ele vai funcionar, tudo bem? Vamos rodar o nosso código aqui novamente. Ó, contatos. Se eu criar um contato, ele vai ler. Mas eu já quero ir para 2, ó. Digite uma opção do seu menu. 2. Nenhum contato cadastrado. Exatamente o que eu criei. Se não tiver contatos, nenhum contato cadastrado. Beleza, Emerson. E aí ele fecha o nosso ciclo, tá? Vamos lá. Se eu colocar aqui vou cadastrar um usuário, certo? Que vai ser o usuário Emerson com o telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Cadastrei. Olha que bonitinho. Legal, né? Vamos rodar novamente esse cara, vamos colocar a versão 2 e ele fala, olha, não tem nenhum cara aqui. Eu acho que você está fazendo errado. Será? Uma boa pergunta. Porque imagina assim, quando eu chego lá embaixo, ele simplesmente para de funcionar. Ele para de funcionar. Ele deveria estar rodando. Toda vez que eu paro esse sistema, ele simplesmente não salva as informações, porque não está num banco de dados, tudo bem? Se eu colocar aqui, não salvou, tudo bem? Se eu colocar aqui e colocar aqui o meu nome, ele vai parar o sistema. Olha só que interessante. E como que eu faço para ele continuar rodando o sistema para eu não ter que parar ele, Emerson? E se nós tirarmos esse break aqui que eu tinha colocado de início aqui? O que acontece? Vamos ver? O que vocês acham que dá para acontecer dentro desse cara se eu tirar o nosso querido break? Vamos rodar? Eu vou rodar novamente aqui o nosso código, tá? O menu vai ser 2 e ele... Opa! Já temos ali alguma coisa. Olha só. Quando eu rodei a primeira vez só com isso aqui, ele ficava lendo e passando. Agora, ele não fica rodando infinitamente. Ele para sempre aqui, então ele continua rodando, tá? Se eu sei disso, eu vou fazer o seguinte, vou parar esse código, vou rodar ele do 0. Vou digitar primeiro aqui para listar os contatos, que é a versão 2, nenhum contato cadastrado. Tudo bem. E se eu digitar digitar o nome do contato e digitar o telefone, beleza. Agora, eu quero ver se ficou salvo esse cara, porque ele está rodando, ele não parou. Se eu apertar o número 2, opa, ele trouxe para mim agora, tá vendo?
Enquanto o sistema estiver rodando, ele salva na memória. Se eu parar esse sistema, ele não salva. Tanto que se eu digitar Ctrl C e parar esse sistema aqui, rodo do zero e coloco para ele listar aqui, ó, no número 2, ele não vai ter nada. Então, já temos ali uma configuração funcionando, tanto para ler quanto para criar, tudo bem? Opa, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu limpar, né, gente? Beleza. Então foi. Então você já está entendendo que temos ali duas informações. Aqui eu simplesmente cadastro e aqui eu simplesmente leio. Quando eu chamo esse cara aqui, tudo que eu criei aqui dentro vai ser listado, tá? A dificuldade maior para vocês no início vai ser entender o for, tá? Também para mim foi uma dificuldade. Eu crio coisas que não existem ainda e utilizo, tá bem? Eu não posso ler direto os contatos, eu tenho que jogar para outro cara. Depois eu falo, olha, esse aqui não, o i recebe mais um. Ele começa sempre do zero, tudo bem? Você cadastra um usuário e então ele ganha o nome de 1. Ele é 1. Se eu tiver 5 contatos, ele vai começar 1, 2, 3, 4, 5. E aí você consegue ler enumerando, tá? Muito bem, Emerson. Qual que é a próxima configuração que nós temos que fazer aqui? É simplesmente atualizar o nosso contato. E por que eu estou falando com muita ênfase nesse atualizar o contato? Por quê? Simplesmente porque atualizar é uma das configurações mais complexas, tá? Não é difícil, tá? É porque é muito detalhezinho, não é nem que é difícil, é muito detalhezinho. Um detalhezinho você pode não entender. Atualizar contatos. Eu tenho que pegar os contatos que estão lá e trocar as informações que ele tem, tudo bem? E como que eu faço isso, Emerson? Eu preciso ter o índice desse cara. O que é índice? Lembra quando eu mostrei aqui as informações? Ele simplesmente salvou os contatos aqui como Emerson 1, Pedro 2, Cláudia 3. Então é o índice, tá? Todo mundo que é salvo no banco de dados tem um índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou tem um código especial. Depende muito. E eu preciso pegar esse índice para saber quem eu vou atualizar, né? Não dá para atualizar aleatório. Eu tenho que escolher um usuário e eu escolho pelo índice dele. Vou colocar aqui, ó, nome novo. E vou colocar aqui, ó, telefone novo. Tá? Então, para realizar o update, eu preciso de 3 informações, senão eu não funciono. É o que está falando aqui. Beleza. Vamos fazer um if. Nossos, olha só, de novo, PHP. O índice, eu vou criar aqui, ó, índice, tudo bem? Já estou chamando o índice. Se o índice que eu estou chamando for maior ou igual a 0, então existe alguém. Se não, ele não existe. E aí entra uma regrinha, tudo bem? Nós temos que entender como funciona o AND, OR, ou você tem que entender essas estruturas. Nós vimos lá no curso. Caso você não tenha visto, você vai entender como funciona isso aqui. Mas é sempre bom você dar uma olhada em tudo, tá? E se o lang, ou seja, a quantidade de contatos aqui, for menor ou igual. Então, deixa eu finalizar aqui e eu explico melhor para vocês, tá? Beleza. O que acontece? Eu passei 3 índices, eu passei 3 informações aqui, passou. Beleza. Esse índice aqui, ele vai vir para cá. O índice é maior que 0? Se sim, beleza. E eu preciso também que o índice seja menor ou igual do que contatos. Por quê? Quando eu for atualizar, eu vou ter que falar assim, olha, eu quero atualizar o contato 3. Beleza. Ele vai lá nos contatos, que está cadastrado. Tem o contato 3? Tem. Então, beleza, devolve ele aqui. Aí eu faço a verificação. Esse índice é maior ou igual a 0? É, porque ele é o contato 3. E esse índice é menor ou igual à quantidade de contatos que tem lá? Sim, porque eu tenho 5 contatos e ele quer pegar o 3. Então passa, certo? Quando eu tenho esse AND aqui, significa que isso aqui tem que ser verdadeiro e isso aqui tem que ser verdadeiro para ele me deixar prosseguir. Se um desses dois não for verdadeiro, não vai continuar. Tudo bem? Beleza, Hermes, já entendi isso aí. E agora nós vamos fazer aqui, ó, contatos, tá? E aí sim, esse contatos é os contatos aqui. E aí eu quero passar para ele o índice. Eu quero saber qual que é o índice desse cara aí e o nome desse cara. Olha só,
Lá em contatos, eu vou procurar o índice e trazer o nome dele, certo? E eu vou dizer que esse cara vai receber o novo nome. Calma aí que eu já vou explicar, tá? Deixa eu realizar tudo aqui, ó. Eu posso fazer até assim, ó. Contatos, índice, telefone, escreve o nome correto, tá? Nome e telefone, olha só, hein? Cuidado. E eu vou colocar aqui, ó. Novo, telefone novo. Isso, nome novo, telefone novo. Beleza. Olha só. Vamos tentar entender aqui, tá? Deixa eu só finalizar com um print para ele ser verificado. E eu já vou fazer a explicação enquanto vocês observam aí, tá? Eu gosto de fazer aqui as informações e posteriormente vocês verem a explicação. É muito mais simples, tá? Com índice é inválido. Olha só. Beleza. Tudo bem? Vamos lá. O que acontece aqui? Eu recebi o índice. Ou seja, eu, Emerson, passei o índice para ele para atualizar. Se esse índice aqui tiver existente, se ele existir, ele vai cair aqui, ó. E aí ele vai fazer uma verificação. Se o índice que eu passei foi 1 ou 1 milhão. Se for 1 milhão e não existe 1 milhão de contatos, ele não vai deixar, porque isso aqui já vai dar falso. Agora, se eu passei um índice 2, 3, 5, 15, depende de quantas pessoas estão cadastradas, ele fala, beleza, isso aqui é verdadeiro. Ele é maior que 0 e é menor ou igual à quantidade de contatos. Se eu tiver 10 contatos, 20, 30 ou 40. Então, mais uma vez, esses dois têm que ser verdadeiro. Tanto esse aqui, quanto esse aqui, para que ele caia aqui dentro. E ele faz o seguinte, olha só. Eu vou pegar lá nos contatos, a partir do índice que você me passou. Quem é o índice 3? A Maria. Beleza, então você vai atribuir esse nome para o novo nome. Ou seja, um novo nome que eu estou passando. Que eu também passei aqui, ó. O novo nome e o novo telefone. Nós já vamos criar essa parte, tá? E aí ele vai substituir esses dois caras. E... Deixa eu só mudar esse print aqui, que eu fiz o print errado, tá? Vamos lá. Valores alterados com sucesso. Olha só, eu muito louco. Confundi aqui, tá? Beleza. Eu passei um índice que é válido, que existe, e eu substituo, a partir do índice dele, o nome por esse nome novo, e também substituo esse telefone por telefone novo. E as 3 informações que já foi passado, tudo bem? Beleza. Se não, obviamente que tem um se não aí, e aí sim eu posso fazer aquele print lá. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, valor passado, não, vou fazer melhor, escrever melhor, índice passado é inválido, olha só, tudo bem? Vou colocar 2 pontos aqui, tudo bem. Olha só como o listar, aparentemente, ele tem um pouquinho mais de configuração, tá? Ele precisa receber o índice, ele precisa receber o novo nome e ele precisa receber ali o novo telefone. E aí ele faz o seguinte, beleza, vamos verificar esse índice. Se existir o cara no índice 1, 2, 3 ou 4 que eu escolher, ele é maior que 0, beleza? E se ele for menor que a quantidade de contatos, beleza. Se um desses dois for falso, eu nem continuo a configuração, eu abandono essa configuração. Agora, se for verdadeiro, eu vou pegar lá em contatos, que é esse cara aqui que está salvando as informações, a partir do índice que você me passou, e vou substituir o nome que existe lá por esse novo nome, e vou substituir o telefone por esse nome. Eu vou te dar um valorzinho aqui, ó, uma mensagem. Se não, eu vou te passar esse aqui que está errado. E aí, como você pode imaginar, nós vamos fazer um novo elif aqui. Vou deixar um pouquinho separado para vocês entenderem, tá? Se o usuário digitou 3, que é atualizar, ele vai fazer o seguinte, digitou 3, ele vai simplesmente vir aqui e vai fazer alguma configuração, tá? O que ele vai fazer aqui? Primeiramente, ele vai começar ali listando os contatos. Listar contatos, agora eu posso utilizar ele, tudo bem? Ele vai listar os contatos para você saber qual que é o índice. Então é isso, Emerson.
Como o usuário não vai ficar lembrando de todos os índices que ele tem lá nos usuários. Quantos usuários tem e qual é o índice dele? Não. Para isso, eu listo para o usuário todos os índices e ele escolhe qual índice ele quer fazer uma update. Tudo bem? Beleza. Feito isso, vai fazer o seguinte. Vou criar um cara chamado índice, né? E eu vou passar um input para ele. Só que esse input do índice tem que ser, ó, digite o índice do contato. Para isso, ele tem que receber somente números. E aí tem que ser números inteiros. E para que o input funcione, eu tenho que colocar como int para ele receber aqui o valor, certo? E aí eu vou passar uma informação muito importante aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, nome novo. Vou colocar o mesmo nome, tá? O mesmo nome aqui desse eu vou passar aqui, ó. Tudo o mesmo nome, tudo bem? Qual que é o nome? O novo nome vai ser aqui o input. Input, opa. Digite o novo nome, tudo bem? E também vou colocar aqui, ó, telefone novo, olha só. E aí vou colocar aqui, ó, um input também para ele digitar o telefone dele que eu estou recebendo como string, tá? E aqui, ó, digite o novo telefone, tudo bem? Ele tem que passar essas três informações para esse cara aqui, ó, essas três informações. E aí ele faz essa configuração inteira. Beleza, Emerson? O que mais eu preciso agora? Somente chamar esse cara, atualizar contato, ó, atualizar contato, e passar esses inputs que vão lá como parâmetro para ele. Eu vou simplesmente passar aqui, ó, índice. É bom que eu deixei o mesmo nome, tá? Poderia colocar o nome? Poderia, mas eu deixei o mesmo. Nome novo e telefone novo. Muito bem, estou passando essas três informações aqui, ó, para cima, tudo bem? Muito bem, Emerson. E agora o que eu faço? Eu vou dar uma informação muito importante que muitas vezes você pode não saber e aprender da pior forma, tá? Eu tive um problema com esse tipo de conteúdo, onde eu precisava deletar um cara e eu sempre deletrava alguém errado ou não funcionava e dava algum erro. Por quê? Na contagem da linguagem, você nunca começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Na programação, você sempre começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Então, quando eu digito, eu tenho 4 contatos. Então vai ser 0, 1, 2, 3. Registrado no banco de dados. De novo, ele vai começar a registrar do 0. Contato 0, contato 1, contato 2 e contato 3. Certo? Então, se você não colocar essa configuração de -1 aqui, quando você tentar apagar o contato 2, na verdade ele vai apagar o contato 3, porque ele vai contar 0, 1, 2. Eu queria apagar o contato 2, então eu coloquei 2, o índice 2. Mas ele contou 0, 1, 2. E aí você vai apagar o terceiro contato. Então, colocar -1 aqui vai ajudar a gente prevenir esse tipo de erro, tá? Muito bem. Feito essas configurações, eu vou salvar. E vamos rodar aqui todo o nosso código, tudo bem? Primeiramente, eu vou cadastrar uma informação aqui, ó. Quero um Emerson, então vou cadastrar 2 pessoas. Emerson Souza. Telefone, esse aqui, ó. Beleza, vou cadastrar de novo outra pessoa. Número 1, agora vai ser a Flávia, tudo bem? O telefone dela também é o mesmo, impressionante, olha só. Beleza, segunda coisa que eu vou fazer, vamos listar esses caras aqui, ó. 2, tem um daqui, ó. Índice 1, índice 2, tudo bem? Por que ele está listando como índice 1 e índice 2? Porque eu determinei isso lá no meu for. Quando eu coloco aqui o readme, olha só, eu coloquei esse 1 aqui, que é para ler contato 1, contato 2, contato 3. Mas para a linguagem, para a programação, ele está contando do 0. Bem importante isso aí, tá? Foi aquilo que eu expliquei. Emerson, vamos atualizar esse cara? Vamos. Vou apertar o botão 3, então ele tem que me listar os contatos e pedir o índice que eu quero manipular. Ó, listando, ó, lista de contatos, isso aqui.
Digite o índice. Eu quero a Flávia. Então eu coloco 2 aqui. O novo nome não é Flávia, é Fávia. Qual que é o nome do telefone? Ela tem outro telefone, que é o contrário do meu, ó. E quando eu coloco, valores salvo com sucesso. Será mesmo? Vamos apertar a versão 2 para ele listar essas informações. E olha só, foi salvo. Fávia, então tá funcionando o nosso código. Tranquilo? Beleza? Mais uma vez, nós vamos revisar aqui no final do projeto, nós vamos revisar todo esse código, tá? Então aqui eu vou parar esse cara aqui, tá? Muito bem. Já fizemos 3 configurações onde o atualizar, acredite, é o mais robusto. O próximo é mais simples, que é simplesmente deletar. E ele tem uma base de deletar ali, tá? O que nós precisamos fazer de início? Vamos ver aqui como nós podemos deletar. Então nós vamos subir aqui, vamos dar um espacinho. Criar uma função, conhecida como def aqui. E excluir contato, tá? Então aqui já meio que... Para escolher o contato, você tem que saber o índice do cara, né? Senão, quem eu vou apagar? Como ele vai saber qual que é o cara que quer apagar? Tem que passar para ele, tudo bem? Então ele vai fazer uma coisa bem parecida. De novo, PHP. Então ele vai fazer o seguinte, lá no índice, ele é maior ou igual a 0. Olha como já começa a ter um padrão ali. E esse índice... Ah, faltou simular se não foi o índice certo, né? Depois a gente simula. E esse índice aí, ele é menor que o leng, né? Que é length em algumas linguagens, que é a contagem de contatos. Se eu colocar aí que eu quero excluir o índice 750 e ele não existe, ele cai aqui, ó. E aí ele ignora. Tudo bem? Opa. Muito bem. Beleza. O que mais eu posso fazer, Emerson? Bom, já que nós criamos o índice, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um cara chamado contatos excluídos, tá? Vamos deixar separado, que é melhorzinho para vocês lerem, tá? Poderia fazer camel case, mas tudo bem. E aí nós vamos utilizar um cara chamado contatos, que é o índice que nós estamos pegando aqui, que está salvando as informações, ponto, e vou colocar um cara que também é usado lá no JavaScript. Se eu não me engano, tem outras linguagens também, tá? Acho que PHP também usa, Java não lembro direito, mas contatos.appended, você está adicionando uma informação. Ponto .pop, você está deletando uma informação. O pop é para deletar. E aí quem eu tenho que passar? O nosso querido índice, que foi passado ali. Tudo bem? Olha que tranquilo. Feito isso, nós vamos trazer aqui um print informando que esse cara foi... Vou colocar aqui, é melhor, né? Vamos lá. Contato, olha só. Contato. Contatos excluídos, tudo bem? Contatos excluídos vai mostrar para mim o nome do cara que tem o índice excluído, tudo bem? Eu quero ver o nome que está sendo excluído. Foi excluído. Muito bem. Pode colocar qualquer coisa que você quiser, tá? Eu peguei o índice desse cara, verifiquei se ele é maior que 0 e menor que a quantidade de contatos que existem. Se isso sim, ele cai aqui, ó, uma variável chamada contatos excluídos, onde ele vai pegar contatos e vai excluir através do índice. E ele mostra uma mensagem. O contato que eu escolhi foi excluído. Tudo bem? E mais uma vez, vamos criar um elif, tá? Vou até dar um espaço aqui. E aí vai ser escolha igual, igual. Vou deixar aqui como 4, tudo bem? E aí, como vocês podem imaginar, nós vamos colocar o seguinte, ó. Primeiro, eu vou listar esses contatos aqui para ver se ele foi excluído. Então, é uma forma de atualizar. E vou passar novamente um índice, tá? Então, eu vou colocar como int, porque ele tem que ser um int, que é um número. Input. Vai passar aqui uma informação. Digite o índice para excluir o contato. Se eu escrever correto. Beleza. Foi feito aqui, ó. Muito bem, né? Mais uma vez, para que isso seja efetivo, nós temos que colocar aqui, ó, -1. Para ele excluir o índice certo. Se você não excluir, ele vai excluir daquela forma que eu mencionei para vocês, tá? E aí nós vamos chamar o quê? Excluir contato,
que é a nossa função aqui em cima, ó. Excluir contato. E ele pede um parâmetro, né? Ó, ele pede um parâmetro. Isso aqui, ó. Isso aqui é um parâmetro. 1, 2, 3 parâmetros. Aqui pede um parâmetro, que é o índice que você está fazendo. Então você vai colocar aqui, ó, índice, que é esse cara que você está passando, que foi digitado pelo usuário. Feito isso, nós vamos fazer uma última configuração aqui, tá? Que vai ser o nosso querido elif. E esse elif aqui vai ter uma escolha 5. Muito bem. Esse 5, simplesmente, ele vai pegar um print e vai colocar aqui, ó, saindo do programa, até mais. Muito bem. Muito bem. Opa. Então você está fazendo aqui a escolha de sair. E quando isso acontece, ele vai simplesmente ter um break. Aí sim ele para o sistema, tá? E por último, ele vai ter um else, que é para finalizar esse cara aí, tá? Sim, opa. Print. Que vai ter aqui, ó. Escolha inválida. Você vai ver o porquê. Digite, opa. Digite novamente. Por que isso aqui? Se o usuário... Deixa eu até minimizar aqui, ó, que eu quero mostrar todo o código para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó. Se o usuário digitar qualquer coisa que não seja do 1 ao 5, que foi o que eu criei aqui, ele simplesmente não vai conseguir. Vamos testar esse cara aqui, o excluir. Depois nós revisamos o código, tá? Vamos lá. Vamos simplesmente abrir um terminal. Vamos deixar ele aqui, ó, completo. Vamos rodar no nosso código. Primeira coisa que nós vamos fazer é cadastrar um rapaz chamado Emerson, tá? O telefone dele é esse aqui que vocês já conhecem. Vamos listar esse cara. Emerson, muito bem. Vamos cadastrar mais um? Agora vai ser o Ivan, tudo bem? O Ivan tem um telefone parecido com o meu. Muito bem. Vamos listar de novo? Agora ele tem 2 informações, tá? E digitei o nome do Ivan errado. O que eu vou fazer aqui? Bom, nós vamos pegar aqui e vamos colocar aqui o 3, que é para simplesmente editar. Que nós queremos editar o Ivan e o índice do contato dele é 2. O nome está certo, posso deixar assim, mas o telefone mudou. Muito bem. Vamos listar novamente e agora sim temos aqui o nome do Ivan com o telefone correto. A próxima configuração que nós vamos fazer aqui é a função 4. Vamos excluir o Ivan. Lista de contato, temos esses 2 caras. Quem você quer excluir? O 2. Contato, Ivan, excluído. Foi excluído, né? Se eu apertar 2 para verificar a minha lista, só temos o Emerson agora. Finalizado todo o nosso código, tá? Então você entendeu que são 4 operações bem tranquilas fazer, só que aquele trabalhinho bem detalhado que você tem que ver e rever. Eu sugiro que você refaça do zero 2, 3 vezes, junto comigo aqui na aula, para você entender. O que nós fizemos aqui então? Criamos uma lista para receber informações, deixamos ela zerada, porque tudo que fizemos foi dinâmico, não foi criado colocando num banco de dados. Tudo bem. Criamos alguma coisa, recebemos o nome e o telefone, e depois adicionamos dentro desse cara. Beleza, então agora ele tem um contato. E depois nós listamos esse cara. Se ele não estiver vazio, ou se ele estiver vazio, não tem nenhum usuário cadastrado, mostra informação. Se ele... Agora, se ele tiver, se não for vazio, ele tem algo. Então, vai listando usuário por usuário com um for, que vai listar 1 a 1, né? Que é um laço de repetição. Toda vez que ele lista um cara, ele adiciona 1 para listar o usuário 1, o usuário 2, o usuário 3, o usuário 4, o usuário 5, o usuário 6, tudo bem? E eu não posso ler diretamente, então eu tenho que pegar tudo que está em contatos, eu odeio isso aqui, tudo que tem em contatos e enumerar ele e jogar para contato. Eu estou contando esse cara e jogando essas informações. Já que eu não posso ler ele direto, eu jogo em outro cara. É engraçado que é invertido, né? Isso é em todas as linguagens. E aí eu pego tudo que tem dele agora, nome, ó, e posso pegar contato e telefone, tudo bem? E eu consigo ler. A terceira informação é atualizar. Então nós temos que receber o índice desse cara, se ele é o usuário 1, 2, 3, 4, 5,
o novo nome que nós queremos dar e o novo telefone. Então eu pergunto, existe um índice maior que 0 e menor que a quantidade de contato? Pô, o cara colocou o índice 1000, não existe 1000 usuários cadastrados, existe 10, então não. Se esse AND aqui tiver, significa que as duas opções têm que ser verdadeira para que ele funcione. Se for verdadeira, ele pega o índice do cara e substitui o nome pelo novo nome que foi passado. E assim como o telefone também. Ele pega o índice, substitui esse por esse e fala que foi visto. Beleza? Se eu passar aqui um índice errado e esse cara não aceitar, ele já mostra aqui, ó, índice passado inválido. Tudo bem? Por fim, temos como excluir esses caras. Eu pego o índice aqui e falo, olha, a mesma ideia daqui. Se for maior que 0 e menor que contatos, você vai adicionar um cara chamado pop a contatos, que é esse cara aqui, e vai excluir a partir do índice que eu passei para você. E aí ele vai mostrar o seu nome e excluir o cara, tudo bem? Isso aqui são por trás dos panos. Mas o usuário ele vai ter acesso a isso aqui, ó. Digite a opção 1. Se ele digitar a opção 1, ele cai aqui no criar. Se ele digitar 2, ó, escolha 2, ele cai aqui para listar. Opção 3, ele cai aqui em simplesmente atualizar o cara. Lembrando que eu coloquei -1 para que a linguagem entenda que eu começo do 0, 1, 2, 3, né? Não do 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a linguagem de programação. E aí eu tenho que deixar como índice, para ele ler o índice, né? Que é 1, 2, 3, é um int. E aí eu tenho que passar o int que eu quero para atualizar, o nosso novo nome, o telefone, porque ele recebe aqui, ó, atualizar, que precisa de 3 parâmetros, 1, 2 e 3 parâmetros. E aqui eu passo, ó, eu chamo ele e passo o parâmetro 1, o parâmetro 2 e o parâmetro 3. Assim como no 4. O 4 é para excluir, ele precisa de um parâmetro. Então, aqui no 4, eu passo o nome a quantidade do índice em número, e ele repassa para cá, excluir contato. E aí ele volta aqui para cima e faz toda a verificação. É maior que 0 e menor que a quantidade? Se sim, exclui esse cara. Adicionei aqui para ele parar o sistema, tá? Quando o usuário digitar 5, cai no break, e aí ele para o sistema. Se ele digitar um número que não está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar esse número aqui, ó. Escolha inválida. Digite novamente. Aí ele volta lá pro começo. Tudo bem? Então é isso. Eu sei que é um pouquinho mais longo, mas eu espero que tenham ajudado o CRUD. É extremamente importante em todas as linguagens, principalmente aqui no Python. Se você gostou, deixe seu like, dá um trabalho fazer esse vídeo, mas a gente faz com carinho. E tudo que a gente precisa de uma ajuda sua. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Vejo vocês na próxima aula. Meu nome é Emerson Souza aí. Até mais.